Eu imagino, a Bíblia não diz, mas pode ser que todas as manhãs, quando ele acordava, ele está dizendo: ter a oportunidade de ter a presença de Deus na minha casa é singular isso. Eu imagino que todas as manhãs, quando ele levantava, ele ia diante da arca e começava a clamar o Deus de Israel, começava a clamar o nome do Deus que é todo poderoso. Eu imagino que quando ele estava orando, ele começava a ouvir pastores, obreiros que aqui estão a ouvir aquilo que foi contado, que o Deus de Israel era um Deus que, quando o povo estava no deserto, ele colocou a nuvem durante o dia, colocou coluna de fogo durante a noite e abençoou o povo. Eu começo a imaginar que ele olha e fala: Senhor, eu quero aproveitar a oportunidade de viver aquilo que eles viveram, porque a tua presença está na minha casa. A Bíblia vai nos dizer que quando o tempo se passa, chega uma notícia até o rei Davi dizer: olha, rei, faz 3 meses que a arca está lá. Só que tem uma coisa: a casa de Obed-Edom, a vida dele, a família dele foi abençoada. Tudo que ele tem foi abençoado. Entende uma coisa nessa noite, meu irmão? Imagine comigo, Obed-Edom, ele começou a viver o que ele não vivia por causa da presença de Jesus. Obed-Edom começou a ter o que ele não tinha por causa da presença de Jesus Cristo de Nazaré. Obed-Edom começou a receber talvez algo da parte de Deus para sua casa que ele não recebia quando a presença não estava. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida essa noite. Se eu e você entender essa verdade de estar na presença de Jesus, eu quero liberar uma palavra de Deus. Deus vai mudar a história da tua casa, Deus vai mudar a história da tua família, Deus vai mudar a história do teu ministério, Deus vai mudar a história daquilo que talvez não era para acontecer, mas eu profetizo, vai acontecer em nome de Jesus. Sabe quem recebe? Pega essa palavra, esteja na presença dele, Deus vai mudar a história da tua vida. Sabe quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Estar na presença de Jesus é singular. Obed-Edom entende a primeira verdade que eu quero compartilhar essa noite. Ele entende a primeira verdade: estar na presença de Jesus é singular. Eu não posso deixar a presença dele. Sabe o que ele estava dizendo? Eu preciso aproveitar cada minuto de estar na presença dele. Ei, meu irmão, eu e você precisamos aproveitar cada segundo de estar na presença de Jesus. Essa noite você tem a oportunidade de clamar a um Deus que ainda ouve oração, a clamar por uma presença que habita nessa casa, que mora na nossa vida, e o nome dele é glorificado. Você não entendeu? Nós precisamos estar na presença de Jesus. Obed-Edom estava dizendo: eu preciso aproveitar cada minuto. Sabe o que ele estava dizendo? Com essa presença agora, a minha casa não pode ser a mesma, a minha família não pode ser a mesma, os meus negócios não podem ser o mesmo, o meu ministério não pode ser a mesma coisa, porque a presença habita na minha casa. Se você entender a importância de estar na presença dele constantemente, a tua casa vai ser diferente. Jesus vai salvar dentro da tua casa. Jesus vai começar a te usar nessa geração para que o nome dele seja glorificado, meu irmão. Deve ter a primeira coisa, ele fala: não posso, agora que eu tenho a presença, eu não posso largar dela. Aí a Bíblia vai dizer que quando passa os 3 meses e eles voltam para levar a arca da aliança, imagina o Obed-Edom dizer assim, fala: sem essa presença eu não fico mais. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Sem dobrar o meu joelho e sentir essa presença na minha vida, isso eu não largo mão mais. Aleluia. Não abra mão da presença de Deus na tua vida, meu irmão. Não abra mão da presença de Deus dentro da tua casa. Não abra mão da presença de Deus no teu ministério. Não abra mão da presença de Deus sobre a tua liderança. Não abra mão da presença de Deus no teu trabalho. Não abra mão da presença de Deus no meio da tua vizinhança. Não abra mão da presença de Deus na escola, na faculdade. Ela vai fazer a diferença na tua vida. Você vai ter o que ninguém tem. Você vai viver o que ninguém vive. Você vai receber o que ninguém recebe. Porque só recebe e tem quem reserva a presença de Deus na tua vida. Obed-Edom não abre mão dessa presença. Aminadab usa seu filho, não aproveitou a presença de Deus. Ele começou a fazer o que não era para fazer.
Tem gente abrindo mão da presença de Deus, tocando em lugares que não é para tocar, pastor, falando em áreas que não é para falar, entrando aonde não é para entrar. Mas Deus vai falar e está falando no nosso coração, dizendo: preserve estar na presença de Jesus, preserve estar na presença dele. Obed-Edom dá uma olhada e fala assim: se levar a arca, vai levar a presença, eu não posso ficar longe da presença. Aí a Bíblia vai nos dizer nos capítulos até à frente que Obed-Edom se torna um dos cordeiros que cuidava da arca. Sabe o que ele está dizendo? Deus me prosperou, Deus abençoou minha casa, Deus abençoou minha família, mas tudo isso aí é pouco, eu preciso estar na presença dele. Você não entendeu? Ele estava dizendo: eu posso largar tudo isso, porque o importante é eu estar na presença dele. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele é um dos cordeiros, na presença da arca e do nosso Deus. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito de Deus testificou uma palavra que falou muito forte ao meu coração. A primeira verdade é que nós não podemos largar a presença de Deus. E aí, quando eu comecei a ler os evangelhos, eu fui entender algumas questões. Que estar na presença de Jesus faz algumas diferenças na nossa vida. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 2, no versículo 1, que souberam que Jesus estava em casa. Sabe o que é isso? Receber essa notícia que Jesus estava em casa? Eles também sabiam que todos os lugares onde Jesus estava tinha milagres extraordinários que aconteciam. Ou seja, eles sabiam que os lugares onde Jesus estava, o aleijado chegava aleijado, mas voltava andando. Ele sabia que aonde Jesus estava, chegava alguém cego, mas voltava enxergando. Ele sabia que aonde Jesus estava, chegava alguém possesso de demônios, mas voltava liberto. Ele sabia que aonde Jesus estava, a fome às vezes chegava, mas Jesus multiplicava os pães e os peixes e saciava a fome, e o povo voltava abastado para sua casa. Quando eles recebem então a notícia que Jesus estava em casa, o que chamou a atenção do povo não foi talvez se a casa fosse à beira da praia, não foi talvez a beleza da casa, não sabe se a casa era bonita ou que maneira que era, não foi talvez a roupa que alguém estava usando naquele dia, não. O que chamou a atenção da multidão indo até aquele lugar, o versículo 1 do capítulo 2 vai dizer assim: que eles souberam que Jesus estava na casa. O que chama a nossa atenção aqui, meu irmão, para estar nessa casa, não é talvez por causa da casa, não é por causa de quem está, por quem veio, ou o que vai acontecer, pastor Joel, mas é por causa de quem é o dono da casa, por quem habita na casa. Quando eles recebem a notícia e falam que soube-se que Jesus estava em casa, já ardeu, imagino que já ardeu o coração e disse assim: mas vamos lá, porque lá vai ter milagre. Entenda a segunda verdade: estar na presença de Jesus é viver milagre de Deus na tua vida. Você recebe essa palavra, meu irmão? Estar na presença de Jesus é viver milagre na tua vida, na nossa vida, na vida da igreja. Estar na presença de Jesus. Por isso que quando eles recebem a notícia, eles pegam o aleijado, levam ele até Jesus, descem pelo telhado. Estar na presença de Jesus é entrar pelo telhado, uma entrada alternativa, mas é sair pela porta da frente com a cama nas costas. Estar na presença de Jesus é ninguém deixar entrar pelas portas, é entrar por cima, mas para sair Jesus fala assim: pega a tua cama e vai para a tua casa, mas agora vai andando e vai sair pela porta da frente. Ei, meu irmão, eu vou profetizar sobre a tua vida essa noite. Estar na presença de Jesus. Se você chegou enfermo aqui essa noite, você vai voltar curado. Se você chegou doente, vai voltar curado. Se chegou com problema, vai voltar com a solução para a tua vida. Estar na presença de Jesus é chegar talvez cheio de problema aqui dentro, mas o meu Jesus que habita nessa casa, ele vai fazer você voltar são, alegre e cheio da glória dele. Primeira verdade: estar na presença de Jesus é não abrir mão da presença dele na nossa vida. Segunda verdade é saber que quando nós estamos na presença de Jesus, nós vivemos milagre que o homem não pode fazer. Aleluia. Por isso que
quando eles recebem a notícia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, que Jesus estava, ele estava dizendo: nós vamos para receber milagre. Se tiver que subir, nós sobe. Se tiver que carregar, nós carregamos. Mas nós vamos receber milagre. Sabe o que ele estava dizendo? Não importa a dificuldade, porque ele está lá. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite, cara. E o Espírito que agiu no meu coração está na presença. Se você tivesse entendido essa palavra, você veio na casa aonde Jesus habita. A segunda verdade: se Jesus está na casa, tem milagre, tem mudança. Acontece o que o homem não pode fazer. Mas estar na presença de Jesus é algo interessante. É viver também o que poucos vão poder viver. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 29 e 30, a Bíblia vai dizer que quando Jesus vem no meio da tempestade e eles não reconhecem Jesus e começam a dizer, Jesus fala assim: acalma-te, não temo, sou eu. E aí Pedro dá uma olhada e fala assim: se é o Senhor, manda vir sobre as águas. Aleluia. Aí Jesus fala para ele assim: vem. A Bíblia diz que no mesmo instante Pedro saiu. Entenda uma coisa: alguém perguntou: se é o Senhor, mande que eu vá. Pedro disse isso. Só que quando Jesus libera a palavra, pastor, ele não fala só para Pedro, ele fala que vem. Quem quisesse ir podia ter ido, quem estava no barco. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro foi e começou a andar sobre as águas. Ou seja, Pedro estava fazendo o que ninguém podia fazer, por causa da presença de Jesus. Não porque ele era bom, mas por causa da presença de Jesus. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. Aí Pedro começa a olhar para a tempestade, ele começa a afundar. Aí Jesus estende a mão, pega o Pedro e volta para o barco com ele. Tem uma coisa: você acha que quando Jesus pegou na mão do Pedro, ele voltou voando Pedro para o barco? Não. O Pedro que começou, ele não afundou, ele começou a afundar. Quando ele começou, ou seja, ainda dava tempo de valorizar a presença de Jesus que estava com ele. Quando ele começou, Jesus estendeu a mão e falou: vamos com você. Não, entenda uma coisa, a Bíblia não diz isso. Mas Jesus não voltou voando e nem transpareceu daquele lugar para o barco. Eu imagino que Jesus pega na mão dele e volta andando sobre as águas, irmão. Aleluia. E olha que coisa interessante, o texto vai dizer que o temporal, a tempestade, o mar agitado só para quando Jesus entra no barco. Entenda uma coisa: Jesus estava andando pegado na mão de Pedro sobre as águas, o vento soprando, o mar agitado, mas Jesus está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. O vento não pode parar, o mar agitado não vai impedir o que eu tenho para fazer, porque você está na minha presença. Imagina Pedro voltando, pegado na mão de Jesus para o barco. Quando eles entram no barco, Jesus acalma tudo. Sabe o que Jesus está dizendo? Você começou a afundar, Pedro, você não afundou. Ainda dá tempo de priorizar a minha presença. Ainda dá tempo de valorizar a presença de Jesus na nossa vida. Ainda dá tempo de valorizar a presença de Jesus até o arrebatamento da igreja. Ainda dá tempo de priorizar a presença de Jesus no teu ministério. Ainda é tempo de dobrar o joelho e ouvir ele falar face a face e não precisar de opinião de ninguém, porque aonde a presença de Jesus habita, ele vai fazer você passar por onde ninguém pode passar. Ele vai fazer você viver por aquilo que ninguém pode viver. Sabe por quê? Porque a presença dele habita. Eu não sei de que maneira você está aqui essa noite, eu não sei qual é a tua causa, mas Jesus está dizendo: ok, você vai ter o que ninguém tem, se valorizar a minha presença na tua vida. Valorizar a presença de Jesus é fazer o que pouca gente pode fazer. É viver o sobrenatural de Jesus, meu irmão. Aleluia. Estar na presença de Jesus é ter ousadia. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo, os primeiros capítulos, capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que depois de ser cheio do Espírito Santo, depois de pregar em quase 3.000 almas aceitar a Jesus, aí eles vão, Pedro e João vai orar. Quem esteve e
está na presença de Jesus entende aquilo que Jesus deposita sobre a nossa vida, tem ousadia. Eles vão orar, quando eles vão entrando no templo, a Bíblia vai dizer que eles dão uma olhada para um homem pedindo esmolas. Aí um olha para o outro e fala assim: nós não temos, mas o que nós temos nós vamos te dar. Estar na presença de Jesus, meu irmão, é ter ousadia. Você está entendendo que Deus está falando conosco essa noite? Nós precisamos voltar a priorizar a presença de Jesus na nossa vida. Estar na presença dele, fala assim: o que nós temos nós te damos, levanta e anda. É ter ousadia, meu irmão. Nós até oramos às vezes, mas nós não temos a ousadia mais de dizer levanta e anda, de dizer seja curado. Nós não temos a coragem mais de dizer, nós até oramos, até pregamos a palavra, mas estar na presença de Jesus é ter ousadia de dizer eu não posso, mas aquele a quem eu priorizo estar na presença, ele pode fazer na tua vida. Eu não posso mudar histórias, mas o Jesus que eu estou na presença, ele muda a história daquele que crê. Então entenda uma coisa: estar na presença de Jesus é ter ousadia. A tua casa, meu irmão, ela é de Deus. A tua família, ela é de Deus. Você recebe essa palavra, teu casamento ele é de Deus. O teu ministério foi Deus quem deu. Aquilo que Deus colocou na tua mão foi Ele que colocou. Então tenha ousadia para abrir a tua boca e dizer: aquele a quem eu estou na presença ainda opera milagre, ainda fala, ainda visita crente na madrugada. Se alguém está sentindo a presença de Deus essa noite, se alguém está sentindo a presença dele essa noite, enquanto você clama aqui essa noite, está na presença dele. É viver o sobrenatural, é ter ousadia. Só que por outro lado, é interessante observar uma questão também, que quem está na presença de Deus, ele está na disposição de Jesus. Aí eu entendi um negócio que Deus falou no meu coração, e lendo algumas referências bíblicas, a Bíblia diz que um homem chamado Jairo, ele vai até Jesus pedir para que curasse a sua filha. Mas quando ele chega até Jesus e Jesus vai indo até a casa dele, a Bíblia diz que uma mulher tomou a cena. E aí a Bíblia vai nos dizer que, vai nos fazer entender que Jesus nem olhou para o Jairo mais, o Jairo ficou esperando. E Jesus atendendo, conversando com a mulher. Só que a Bíblia também não revela nenhum momento o Jairo reclamando, questionando, falando de Jesus, mal de Jesus. Aí quando alguém chega um assassino para matar a esperança de Jairo, ele fala assim: não incomoda ele mais, ele não te atendeu, a filha morreu. Aí Jesus dá uma olhada e fala assim: crê somente. Crê somente. Sabe quem entende quando eu estava lendo isso? Quem está na presença de Jesus. Talvez você não vai gostar de ouvir isso, mas quem está na presença de Jesus não dá trabalho para o pastor. Quem está na presença de Jesus não dá trabalho para o presidente. Quem está na presença de Jesus não dá trabalho na igreja. Quem está na presença de Jesus não é desobediente, meu irmão. Quem está na presença de Jesus não murmura, não critica, não fala nada. Ele fala: eu estou na presença, o que importa? Se ele falar, eu estou na presença. Se ele não falar, eu continuo na presença dele. O negócio é com ele. O Espírito de Deus me dava no meu coração e dizia: quem está na presença não fica questionando. Quem está na presença não é rebelde, não é insubmisso, não é desobediente. Jesus falava: quem está na minha presença ainda é fiel em dias corrompido, ainda adora sem receber nada em troca, ainda é submisso à liderança que está dizendo algo, ainda é fiel na igreja que congrega. Deus que falou meu coração, eu não preciso falar isso. O Espírito de Deus fala assim: quem está na presença não questiona, só obedece. Fica caladinho, dizendo: o que importa é estar na presença. Pode até não estar gostando, pode até não
tiver uma coisa mentira, se está desarrumado, ele arruma. Se tiver que falar, é ele que fala, não é eu. O negócio está na direção dele. Eu só preciso estar na presença. Entenda uma coisa: está na presença de Jesus, quem fala não é nós, é ele. Está na presença de Jesus, quem pede não é nós, é ele. Eu e você vem ofertar adoração a ele essa noite. Só quem vem ofertar está na presença dele. Ei, meu irmão, agora em nome de Jesus, porque Jesus vai dizer: crê somente, o teu ministério é do jeito, a tua casa é do jeito, a tua família é do jeito. Só crê, receba essa palavra, só crê, crê somente, não fala nada. Aleluia, oh glória. Está na presença de Jesus é sinal de ter obediência a Deus. Nós vivemos uma geração que nós queremos fazer do nosso jeito. Você já observou que tem um negócio de uma astrologia? Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, não sei assim, não. Estar na presença de Jesus é obediência. O Espírito de Deus fala no meu coração que está na presença não precisa esforço. Quem está na presença, ele é obediente. Ele não fala, ele não murmura, ele não critica, ele não desobedece a liderança, ele não desobedece o pai, a mãe, a esposa, não. Quem está na presença quer ouvir só a voz dele. O interessante é que quem está na presença de Jesus, ele sabe quando é Jesus que está falando. A Bíblia vai me dizer que depois que Jesus ressuscita, vai uma mulher chamada Maria correndo até o Senhor. De primeira instância, quando ela chega, aparece um anjo lá e fala assim: por que choras? Quem você está procurando? Aquele que você procura já ressuscitou. Glória. Mas a Bíblia vai nos fazer entender que ela não sai do lugar. Ela fica no lugar onde ela chegou. E ela fica ali, a Bíblia vai nos dizer que depois o próprio Jesus vai falar com ela. O texto não diz isso, mas pela maneira que se expressa naquilo que nós lemos, vai nos fazer entender que ou ela não estava de frente para Jesus quando ele aparece, ou pelo menos ela estava de cabeça baixa e não estava olhando para o rosto. Porque quando Jesus se manifesta e aparece a ela, Jesus vai dizer para ela, não vai falar mulher, Jesus vai dizer assim: Maria. E sabe o que a Bíblia diz que ela responde? Senhor, mestre, és tu? Quem está na presença de Jesus conhece quando é Ele que fala, conhece quando não é voz estranha, conhece quando não é voz que não é a boca de Deus. Não, quando ela ouve, ela fala: Senhor, mestre, é o Senhor. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama pelo nome. Jesus aparece e fala: Maria, estou aqui. Quem não sai do lugar, quem não sai da presença de Jesus, ouve Jesus falar. Eu vou profetizar essa noite sobre a tua vida, meu irmão. Você vai ouvir Jesus falar nas madrugadas de novo. Você vai ser despertado a orar pelas manhãs de novo. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Você vai voltar a fazer o que deixou de fazer em prol do reino de Deus. Você vai voltar a estar sensível à presença do Espírito Santo. Quando Jesus aparece, ele diz: Maria. Jesus vai voltar a te chamar pelo teu nome. Você recebe essa palavra, meu irmão? Jesus vai voltar a te chamar pelo teu nome. Quem está na presença dele reconhece quando é ele que fala. Se chegar outro, sabe que não é Deus. Mas quando Jesus fala, ela diz: é o Senhor. Só pode, essa voz é tua. Sabe o que revela isso? Que ele se aparta da presença de Jesus. Ele não se aparta da presença dele. O negócio pode estar difícil, o mundo pode estar corrompido, mas está nos pés de Jesus. Aleluia. Vou te provar mais um texto que quem está na presença de Jesus, ele entende. Quando é Jesus? A Bíblia diz que 2 discípulos iam indo a caminho de Emaús e começam a conversar com Jesus sem saber. Só que depois, mais à frente, eles vão dizer um para o outro que o coração está ardendo. Quando eles convidam Jesus para parar, e Jesus vai fazer a oração e partir o pão, eles entendem e falam assim:
Partir o pão desse jeito e orar assim, só Ele. Oh, meu irmão. Cuidar da tua vida do jeito que cuida só Ele. Dar livramento do jeito que talvez você tenha tido de Deus, só Ele. Falar no momento em que ninguém quer falar conosco, só Ele. Você não entendeu essa palavra? Sabe quem já deu? Só pode ser Jesus. E nele, quando Ele falava, o nosso coração ardia. Segundo, partir o pão e orar daquele jeito, nós só vimos Jesus fazer. Ele vai voltar a falar com você de novo e você vai falar assim, essa voz é dele. Essa voz é dele. Estar na presença de Jesus não é simplesmente estar nas quatro paredes, mas é ouvir Ele falar com você no teu trabalho. É ouvir Ele falar com você quando você está dirigindo. É ouvir Ele falar com você quando a irmã está limpando a casa, fazendo seus afazeres e está chorando, as lágrimas estão correndo. É estar na presença de Jesus. É estar ouvindo. É estar sentindo a presença dele, ainda que ninguém esteja vendo. Estar na presença dele de tempo é fácil. Adorar a Ele aqui é fácil. Mas agora está nos pés dele quando ninguém vê. Mas eu saber que é Ele que está falando comigo. Eu saber que a presença que está tocando a minha alma é dele. Para fazer o que vai acontecer na tua vida, só Ele. Feche seus olhos por um segundo. A palavra de Jesus para mim, para você essa noite é: precisamos voltar a priorizar a presença e estar na presença dele. Precisamos voltar a priorizar e estar nos pés dele. Precisamos voltar a viver o que está se perdendo no meio da caminhada. Precisamos ouvir ele face a face. O que você precisa dele, Jesus está aqui nessa casa hoje. Vou voltar a falar, vou voltar a fazer o que ninguém pode fazer na tua vida. Volte a priorizar a presença, que eu vou fazer o que ninguém faz na tua vida. Quer ter o seu ministério tomado pela glória dele? Vai para a presença. Ah, pastor, vai estar difícil o negócio. Volta para a presença dele. Volta para a presença dele. Estar na presença de Jesus é saber quando é Ele que fala. É saber quando é Ele que está na casa. Você já observou quando nós estamos na presença e conversa com alguém? E parece que aquele que você está conversando